Salve, salve, povo real, tudo bem com vocês? Cá estamos nós hoje. Nesse vídeo de hoje, a pedido de muitas pessoas, que faz muito tempo que a gente não faz vídeo sobre a Beatriz, então eu tô trazendo hoje um vídeo sobre a Bia. Bom, então, muitas pessoas me pediram, né, pra falar sobre a Beatriz. Já faz um tempo que eu não faço vídeo sobre ela. E nesse mês de setembro, que é o aniversário dela, que foi o aniversário dela, ela acabou de fazer 2 aninhos. Eu resolvi, então, mostrar pra vocês aí algumas coisas que a gente tem feito aqui na Inglaterra, de atividades de criança, o que tá tendo aqui. E também, muitas pessoas vieram me perguntar, né, como que a Beatriz está aprendendo a falar o português e o inglês. Então, eu vou falar tudo isso para vocês agora nesse vídeo de hoje. Então, roda a vinheta e me acompanha até o final. Bom, para começo de conversa, eu quero, primeiramente, falar sobre o desenvolvimento da criança nos 2 anos de idade, tá? A gente chegou aqui na Inglaterra, a Beatriz ainda tinha 1 ano e 8 meses, eu acho. E assim, o desenvolvimento dela de 1 ano até os 2 anos foi assim, nossa, incrível. Ela se desenvolveu muito mais. Ela nem parece, na verdade, o mesmo neném, né? Ela continua sendo bebê, mas não parece o mesmo neném de quando ela era recém-nascida, né? Eles desenvolvem muito, o cabelinho cresce, eles estão aprendendo a falar, eles já entendem muitas coisas, eles já querem falar muitas coisas, eles já sabem muitas coisas, e eles já sabem que eles já sabem que eles são um bebê, uma criança. Então eles já têm vontade de se expressar, né? De falar o que eles querem, o que eles não querem. E quando a gente chegou aqui, né? Então a Beatriz não estava acostumada. Eu falava com ela inglês sempre, mas ela não estava acostumada ainda a ouvir outras pessoas falando em inglês. Eles se desenvolvem muito rápido nessa fase, entre 1 e 2 anos, entre 1 ano e meio e 2 anos. E quando eles chegam perto dos 2 anos, parece que eles têm assim um salto, né? Porque eles dormem mais, eles comem mais, eles fazem mais coisas assim que você se liga que eles estão crescendo, né? Bom, então ela chegou aqui na Inglaterra e ela, no comecinho, ela ficava um pouquinho tímida quando ela via outras pessoas falando inglês. Eu, minha mãe, as pessoas da minha família, ela não ficava tímida, mas ela entendia. Mas quando é outras pessoas falando com ela em inglês, ela fica um pouco tímida. E isso começou a acontecer, né? A gente chegou aqui na Inglaterra, muitas pessoas aqui que a gente conhece falam em português, mas também falam em inglês, né, com ela. Pessoas que ela ainda não conhece, então ela ficava um pouco tímida quando ela via essas outras pessoas falando inglês com ela, principalmente pessoas que ela não conhecia. Outra pergunta que estão me fazendo também é o que ela tem feito, né, para estar se desenvolvendo no inglês. Então, assim, gente, como a gente tá morando aqui na Inglaterra, eu tenho feito o máximo falado em português com ela em casa e assim, por incrível que pareça, ela tá aprendendo muito mais o inglês, muito mais rápido do que eu imaginava. Porque em casa, como a gente tá aqui na Inglaterra, a gente optou por falar com ela em português em casa, porque o inglês ela vai falar, ela vai ser obrigada a falar quando ela estiver na escola. E, como eu falei, por incrível que pareça, ela tem aprendido o inglês mesmo assim. Então, o que acontece? A gente tem vários brinquedinhos aqui em casa, bilíngues, brinquedos também que falam só em inglês, ou até tem um brinquedo, gente, que fala em francês, olha só, fala inglês e francês o brinquedo. Mas assim, brinquedos que falam inglês, a gente tem mostrado muito para ela os brinquedos que falam inglês. E assim, a gente tenta sempre, quando eu tô com ela na rua, ou quando a gente tá no meio de pessoas que falam inglês, a gente só fala inglês, e ela sabe disso.
Então é muito engraçado, porque às vezes a gente vai sair em loja, alguma coisa, ela ou até no parquinho, e eu falo com ela na frente das outras crianças, eu falo com ela em inglês, e ela já sabe disso. Inclusive, esses dias a gente nem sabia disso. O meu marido, ela levantou, né, da cama, e o Juliano questionou, não lembro o que ele falou, e ela falou assim, bebê grande, né, que agora ela tinha ficado grande, que ela tinha ficado em pé e ela tava grande. Mas a gente não entendeu o grande dela. E por incrível que pareça, ela falou big, bebê big. Então, para vocês terem uma noção de como o cérebro da criança, principalmente nessa fase, é uma esponja, né? Então, uma coisa que ela tá treinando muito é isso, é a gente separar. Então, em casa a gente fala português, ela tem os brinquedos que falam inglês, os brinquedos que são bilíngue, né? Esses brinquedinhos assim que de som. Até inclusive tem esse brinquedinho aqui que eu comprei para ela, é o alfabeto em inglês, então ele dá o som das letras, as palavras com aquela letra. E, ó, ela tá agora brincando, tá? A casa tá uma bagunça, gente, porque, né, casa de sala de criança, né, é assim, né? Então ela vai brincando, ela vai percebendo as letras, o som das palavras, o som das vogais, o som das letras, tudo aquilo que a gente ensina para criança no letreamento e nessa fase de fala, que é muito importante, tá? Uma outra coisa que ela tem adorado fazer ela tem adorado pintar com aquarela, essas aquarelas de tinta, né? Ela adora brincar, ela adora desenhar. Nesse período, mães, nesse período de início da comunicação da criança, é muito importante que a criança, ela aprenda de todas as formas a se comunicar. O desenho também é uma comunicação. Então, quanto mais a criança desenhar nessa fase, quanto mais a criança tentar conversar de qualquer forma, seja com gestos, seja com palavras do jeito deles, né? Eles não vão conseguir formar uma frase, mas inclusive nessa fase eles já conseguem formar frases, né? Com 2 ou 3, até 4 palavras, mas não é tão comum assim. Então, esses brinquedinhos, né? Esses brinquedinhos de alfabeto, em inglês é muito legal se você quer que seu filho seja bilíngue, né? Ou então essas aquarelas, assim, essas tintas guache que aí no Brasil tem, qualquer coisa, não precisa ser tinta também, pode ser giz de cera, pode ser lápis, pode ser... Mas o fato deles estarem nessa fase, o fato deles estarem desenhando, você está estimulando a comunicação da criança. Isso é estudo, tá? Isso foram feitas pesquisas. Isso realmente acontece quando a criança, quando nós, seres humanos, estamos desenvolvendo a nossa comunicação, tá? Por isso que é muito importante você deixar a criança se sujar, você deixar a criança desenhar, você deixar a criança ser livre, né? Então, para se comunicar, para desenhar o que ela quer, ou então para montar a frase. Às vezes a Beatriz, nesse coisinha que eu mostrei para vocês, nesse brinquedinho, ela vai tentando escrever, né? Não escrever, mas assim, ela vai apertando as letrinhas e vai entendendo e vai, tipo... é uma forma, tudo é forma de comunicação, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa muito legal que a gente tem feito com a Beatriz aqui na Inglaterra, que tá ajudando muito ela a aprender o inglês e a se desenvolver com outras crianças, porque a Beatriz é uma criança de pandemia, né? Um bebê de pandemia, então no início, assim, a gente não podia sair de casa, ela não teve muito contato com outras crianças. Então, uma coisa que tá sendo muito legal é o Toddler Music Time, que é toda quarta-feira. A gente vai num espaço que uma igreja oferece, não tem nada a ver com igreja, mas é o espaço da igreja. E nesse lugar eu vou colocar aqui alguns vídeos para vocês verem. Tem várias crianças com os pais, né? Ou então com as child mindings, que são as pessoas, as mulheres que cuidam das crianças. Eles cantam, eles vão lá e cantam. É um momento para você cantar, é um momento para tua criança se socializar. Eles mexem, inclusive, com todos os sentidos da criança. Então, tem um momento ali que eles apagam a luz, eles vão cantar a música da Brilha, Brilha, Estrelinha. Eles apagam a luz, eles colocam uma luzinha diferente, tipo um neon, para as crianças terem essa sensação, para mexer
com os sentidos das crianças. Depois tem um momento em que eles têm umas arminhas de, tipo um bubble gum, umas arminhas de bolha, então as crianças podem encostar nas bolhas, né? Elas tentam pegar as bolinhas de sabão. Então tudo é o sentido da criança. Isso ajuda muito. Gente, ela adora, ela adora. Ela mesma fala que ela quer cantar na igreja. Cantar na igreja, ela fala. Então, não tem nada a ver com igreja, mas é um espaço oferecido pela igreja, tá? Também 2 vezes na semana, segunda e quinta, tem também no espaço de uma igreja o Toddler Group, que também é um espaço para os pais, para as crianças, para os childminders, para todo mundo aí que cuida de criança. É um espaço interativo, onde é um salão da igreja, né? Então tem vários brinquedos mesmo. E nesse lugar, então, as crianças ficam bem soltas. É diferente do Toddler Music Time, porque no Toddler Music Time as crianças ficam cada um num tapetinho com a sua família, né? E cantando, né? Obviamente, então eles cantam, tem o repertório, né? Então eles cantam, é mais música, tem uma pessoa que fica na frente cantando, tocando violão, às vezes, né, tocando algum instrumento, e eles vão cantando junto. Nesse outro, é mais uma interação entre as crianças. Então, as crianças vão, mas elas ficam soltas para brincar onde elas quiserem, e os pais só ficam supervisionando. Inclusive, tem um cafezinho para os pais, né, para as mães, tem um cafezinho, tem chá, tem bolachinha, para as crianças também, tá? Então, isso é bem interessante. Inclusive, no Toddler Music Time, depois do horário da música, tem os crafts, que são os artesanatos, que eles fazem pintura, eles colam, cortam figurinhas, sempre estão fazendo um craft, um artesanato. E também tem, né, não pode faltar, a bolachinha, o suquinho, o cafezinho depois, né? Então, aqui na Inglaterra, tudo é um motivo de um chazinho. Para as crianças e para os pais. Então, isso, assim, gente, fez um boom no cérebro da Beatriz, porque ela tá tendo várias outras experiências, várias interações com crianças diferentes. A gente também leva ela todos os dias no parquinho, onde ela interage com outras crianças em inglês, né? Então, assim, a ideia é você sempre estar fazendo disso uma coisa familiar, uma coisa comum. E hoje em dia, ela não tem mais vergonha de ouvir alguém falando inglês. Inclusive, ela mesma fala hello, bye bye. Quando ela percebe que a pessoa fala em outro idioma, ela já sabe, hello, bye bye. Né, ela vai tentando falar as palavrinhas dela, see you later. Então, ela fala as palavrinhas conforme ela vai. E isso é muito bom. E uma dica aí para as mães que também querem fazer os seus filhos serem bilíngues é a constância. Constantemente. Não tem esse negócio assim, tipo, agora nós vamos falar inglês. Agora a gente vai falar português. Não, é tudo a mesma coisa. A comunicação das crianças, ela não é separada. Embora as crianças percebam que, agora é português, agora é inglês. A gente também percebe, mas assim, a comunicação é uma só no cérebro. Então,
Quanto mais você colocar o inglês fazendo parte do dia a dia daquela criança, melhor ainda. E mais desinibida de falar outras línguas, mais desenvolvida de falar outras línguas a sua criança vai ser. Porque isso acontece muito com crianças, né? Essa questão de timidez. Nossa, a pessoa falou inglês, a criança travou. Porque às vezes a criança não tem esse contato, e esse contato não é tão natural, né? Que nem, por exemplo, quando a gente estava aí no Brasil, né? Eu só falava com ela em inglês, mas ninguém mais falava. Então, quando ela chegou aqui, no comecinho, nas primeiras vezes, assim, que ela viu, por exemplo, pessoas que falam só inglês, tipo meu cunhado, que só fala inglês, ela ficava um pouquinho tímida. Agora, não, porque agora isso começou a fazer parte do dia a dia dela, e é uma coisa tão natural que ela não mais se preocupa com isso, né? Então, isso é muito importante, tá? Você fazer e fazer com naturalidade, não é assim, ai, ó, ela falou inglês, né? Às vezes tem pais que gostam de ver o filho falando inglês, eu entendo isso, né? E falam, ah, ele tá falando inglês, olha só. Mas isso, se teu filho já tem um pouco, né? Talvez teu filho fique mais tímido ainda. Então, não, assim, claro que você vai elogiar, mas não faça disso um big deal, como a gente fala aqui. Não faça disso uma grande coisa na frente dele, para ele sentir que é a mesma coisa, e que ele tá falando certo e que tá tudo bem também se ele falar errado. Mamães, meninas, povo real, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo em homenagem a Beatriz. Me segue lá no Insta, @Terra da Rainha Oficial. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e podem colocar as perguntas aí, coloquem tudo que vocês querem, coloquem os comentários, comenta lá no Insta também, que eu respondo todo mundo. E é isso. Um beijo e até o nosso próximo diário, um verdadeiro diário de uma mamãe de primeira viagem na Inglaterra.